Oi, Nil, tudo bom? Então, a gente está precisando de um planner da Cricut para entregar para algumas escolas durante a BET 2025. Vai ser dos dias 28 de abril a 1º de maio. Você topa fazer esse projeto? Claro que eu topei, né? Oi, pessoal, Nilmara Quintela por aqui, designer e especialista em projetos para quem empreende com papelaria. Se tem uma coisa que vocês já sabem sobre mim, é que eu sou apaixonada por tudo que envolve papel. E não só embalagens para festas ou presentes, eu também amo encadernação. Então imagina só como que eu fiquei quando eu recebi o convite para desenvolver um projeto institucional de encadernação para Cricut. Sério. Não dá pra explicar, foi real a sensação de venci na vida. E claro, eu caprichei e desenvolvi um planner exclusivo com um miolo todinho inspirado no universo do Design Space. E olha só como é que ele ficou. Essa é a capa que eu fiz com um selinho holográfico, um bolsinho com recorte especial, cartelinha de adesivo, e o miolo, olha só que top, gente, cheio de detalhes e referências ao Design Space, o software que se comunica com as nossas máquinas de corte. Essa aqui é a página de abertura, inspirada na tela de login. Tem calendário, projetos para tirar do papel no estilo do ambiente de projetos do DS. Tem também 3 páginas de joguinhos. E o planejamento semanal, com a identidade visual do Design Space e com a presença especial do Qt ali no rodapé. Olha só que charme. Esse conteúdo está dividido em 2 partes. A parte 1, que é essa, que vamos fazer esse bolsinho com corte especial. E na parte 2, a cartelinha de adesivos e o selinho holográfico. E para começar, eu vou explicar o que você vai encontrar de arquivo aqui no link que eu coloquei na descrição do vídeo. Um miolo prontinho para você imprimir frente e verso em papel A5. Aqui eu usei um papel offset 120 gramas. Na pastinha capa tem o arquivo da capa, quarta capa e guarda. Esse, gente, é só imprimir. Eu empastei o papelão cinza de 15,5 por 22 centímetros com papel fotográfico adesivo glossy laminado com BOPP fosco. Na pasta bolsinho tem o SVG que a gente vai personalizar agora e na pasta adesivos o SVG que a gente vai usar lá na parte 2. Então, bora pro Design Space. Eu vou criar um novo projeto e vou carregar o SVG do bolsinho. Para isso eu clico aqui em carregar, carregar imagem. E dentro da pasta bolsinho, eu vou abrir o SVG que está dentro dela. Ele vai me dar um preview de como é esse projeto e eu vou carregar. Se eu fosse cortar esse bolsinho em papéis de cores distintas sem personalização, o que eu faria? Desagrupo, para desagrupar, seleciono o desenho, botão direito desagrupar ou uso o atalho Ctrl Shift G, separo uma pecinha da outra, digo que o meu vinco, que é essa partezinha aqui que está agrupada com o bolsinho, é um vinco, depois seleciono essa turminha e clico em anexar e já estaria pronto para eu cortar. Se eu clicasse aqui em criar, ele pergunta se eu quero salvar ou não o projeto. Eu quero salvar, eu vou chamar aqui de bolsinho planner. Salvo, em seguida ele vai me perguntar o tamanho da base de corte, confirmo, e ele já vai separar em 2 bases de corte. Por quê? Porque tinha 2 cores. Se ambas as peças tivessem a mesma cor, ele agruparia tudo juntinho. E aí eu poderia cortar essa parte aqui num tom de verde mais claro, a outra num tom de verde mais escuro, ou outras cores que eu quisesse, e continuaria aí com o meu processo de produção. Porém, eu quero fazer aqui uma personalização. Já desfiz tudo que eu tinha feito. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou deixar tudo desagrupado, ó, só falta desagrupar o bolsinho para facilitar o meu processo de personalização. E vou incluir aqui uma imagem que eu quero que tenha na frente desse meu bolsinho. A imagem que eu vou utilizar, ela tem aqui dentro do Design Space, é o Qt, esse mascotinho da Cricut, super lindo. Inclusive, vamos usar algumas na cartelinha de adesivo. A que eu vou usar ó, é essa daqui, que ele tá tipo levantando ali um paninho. E eu vou simular que ele tá levantando o bolsinho, acho que vai ficar bem divertido. Quando eu clico no Qt, ele já vai abrir aqui na minha tela. Vou recolher aqui esse painel de imagem para que eu tenha uma visão maior da minha área de desenho. E vou agora posicionar o meu Qt no lugar que eu quero. Mas antes, deixa eu só mostrar como que ele veio aqui para mim.
essa ilustração, ela é uma ilustração de recorte, feito pra gente trabalhar em camadinhas. Se eu clicasse em criar aqui, olha só o que a Cricut ia preparar pra mim. Ela ia preparar uma prancheta branca, uma verde clara e uma preta, para que quando eu cortasse essas peças, ao sobrepor, formasse o desenho do quilt. Eu vou deixar ele agrupadinho desse jeitinho mesmo, para não perder nenhuma peça, mas eu não vou cortar ele em camadas, tá? Eu vou dar um comando aqui para o software entender que eu quero que ele fique grudadinho nessa base do meu bolsinho. Então eu vou posicionar ele aqui, vou dar um zoom para eu visualizar direitinho onde que eu quero colocar ele. Eu vou deixar ele, ó, mais ou menos alinhado à minha marquinha de dobra, a marquinha de vinco, e diminuo o tamanho dele. Eu quero que essas anteninhas dele fiquem para fora mesmo do meu bolsinho, para fazer um recorte especial, de preferência que fique até um vazadinho aqui. Então eu vou deixar ele mais ou menos nessa posição e vou criar um deslocamento, porque essas anteninhas, elas são muito fininhas e o papel ele vai poder amassar com facilidade ali no decorrer do uso. Então, com ele selecionado, eu vou clicar aqui em Offset e vou dar um deslocamento de aproximadamente 0,2 centímetros. Ó, eu posso até digitar aqui o 2 para facilitar. E eu escolhi essa distância de deslocamento e nessa posição porque eu quero esse vazadinho. Já que a gente vai fazer um corte especial, vamos caprichar nesse corte especial. Em seguida, eu vou clicar em aplicar. Quando ele aplicou um tom de cor preto. Eu não quero esse deslocamento preto, eu quero esse deslocamento da mesma cor do fundo do meu bolsinho, essa corzinha aqui. Então, para isso, eu vou selecionar esse fundo, venho aqui na cor e em avançado eu vou copiar esse código de cor. Depois eu clico no deslocamento, clico na corzinha e colo o código de cor que eu tinha copiado. Pronto, já tá encaminhado o meu processo. Porém, aqui o deslocamento, olha só o que aconteceu com ele, ele foi para fora do meu bolsinho. Então, depois que eu der o comando de imprimir e cortar todo esse desenho, ele vai acabar cortando essa quininha aqui, né? E eu não quero. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em formas e vou criar uma forma qualquer, pode até ser um círculo, ó. Vou colocar esse círculo de forma a pegar um pedaço desse deslocamento. Não tem problema, poderia até ser aqui, tá, gente? Já já vocês vão entender por quê. Com ele selecionado, eu vou pressionar a minha tecla Ctrl e, em seguida, o meu deslocamento, para eu selecionar os dois. Selecionei o círculo, selecionei o deslocamento. Depois eu venho aqui em combinar e vou clicar em subtrair. Dessa forma, ele usou aquele círculo para fazer um recorte naquela quininha. Mas o deslocamento foi lá para cima. Não tem problema, porque o círculo estava lá em cima, ele foi lá para cima também. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou organizar as ordens das minhas camadas, né, para ficar exatamente da forma com que eu quero que fique o meu projeto no final. Então, para isso, eu vou selecionar esse offset, vou arrastar ele lá para baixo, ó, já vou até deixar ele embaixo do que será o vinco, que eu vou dizer que vai ser o vinco. Vou aproveitar também para deixar meu quilt aqui para baixo, só para deixar também embaixo do vinco, vou recolher a hierarquia para facilitar aqui o entendimento de vocês. E a minha personalização já tá do jeitinho que eu quero. Falta agora eu dizer pro software o que é vinco e dizer também que eu não quero que ele faça esse monte de corte em camadas e bagunçado do jeito que tá aqui. Eu quero que ele entenda que isso aqui vai ser um projeto de impressão e em seguida vai cortar em volta. E o comando que eu dou aqui no software para ele entender isso é o achatar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo que eu quero que ele entenda que vai ser impresso e cortado em volta, que é o quilt, o offset e a base do bolsinho. E vou clicar nesse ícone aqui, ó, achatar. Olha só que interessante, quando eu coloco o mouse em cima dele, ele já até me fala o que é. Mescla as camadas selecionadas em uma única camada, transformando-as em uma única imagem imprimível. Então, se eu clico em achatar, olha só o que vai acontecer, ó. Ele juntou tudo em uma única camada. Não tô vendo mais aquele offset, nada daquilo que tava, né, gritando ali nos meus olhos. E ele já vai entender que ele vai imprimir isso aqui e cortar em volta. Olha que massa. Aqui, só para eu visualizar o meu vinco, eu vou colocar aqui para baixo, tá? Ó, para eu visualizar o vinco. Próximo passo, dizer o que é vinco, que são essas duas linhas, ó. Deixa eu recolher aqui esse painel de formas para vocês visualizarem melhor. Seleciono o que eu quero que seja vinco, ó, aqui em operação tá com esse verdinho, eu já configuro para os meus vincos serem esse verdinho para facilitar e eu saber o que é vinco mesmo. E em operação, ao invés de corte básico, eu vou colocar que ele é um vinco, prontinho. O último processo que eu preciso dar aqui para o software é para ele entender que essas duas peças
vão ser cortadas e vincadas, né, uma em cima da outra. Se eu não dizer isso, ele não sabe se esse vinco ele tem que ser feito em cima do bolsinho ou em cima desse outro retângulo. Então, seleciono essas duas peças e dou um anexar. Show? O meu projeto está prontinho. Só falta eu também dizer que isso aqui eu também quero impressão e corte, né? Porque do jeito que tá aqui, ele tá entendendo que é um corte básico, que eu vou colocar um papel de cor para ele cortar. Então, se ele é um projeto de impressão e corte aqui em operação, é importante eu dizer que ele é um desenho de impressão e corte. Grava essa dica, você que é iniciante no Design Space. Tudo que você for fazer, a gente precisa dizer. Se é impressão e corte, vem aqui na operação e fala que é impressão e corte. Se é vinco, vem na operação e fala que é vinco. Se os projetos precisam ser cortados um em cima do outro, exatamente na posição que tá aqui, a gente precisa anexar. Inclusive, se eu não quero mais que ele corte ali em cima, quero fazer umas modificações, e você clica em destacar. O destacar é o oposto de anexar, tá? Ó, se eu clico em destacar, ele desfaz. Se eu clico em anexar, ele gruda os dois ali de novo. Agora, se eu quero que vários elementos sejam impressos e depois recortados na mesma posição e cortados em volta, eu já escolho a opção achatar. Na parte 2 do vídeo, nós vamos fazer uma cartelinha de adesivo e um selinho e a gente vai ver novamente essas duas funções que são muito importantes aqui dentro do Design Space. Pronto, com tudo certinho, o que eu vou fazer? Eu vou clicar agora em criar. Olha só que massa, ele já organizou as pranchetas do jeitinho que tem que ser. Como eu dei os comandos que tudo seria impressão e corte, ó, ele já colocou em um papel, aqui tá no tamanho A4, se você fosse utilizar um outro formato, como carta ou A3, você pode mudar por aqui. Eu confiro se tá tudo direitinho, ó, tá tudo certinho. Quando eu clicar em continuar, ele já vai, ó, colocar automaticamente as marcas de registro e organizar as pranchetas para eu imprimir e em seguida cortar. Eu vou começar imprimindo esse projeto, eu vou clicar aqui, ó, em enviar para a impressora, ele me mostra esse preview. Se você não quiser que ele mostre esse preview para você, você pode clicar aqui, ó, em não mostrar isso novamente. Clico em avançar e aqui tem um ponto muito importante. Todo projeto de impressão e corte que tem essa cor delimitando as extremidades, eu sempre marco acrescentar transbordamento, que é a nossa sangria. E também marco a opção de usar caixa de diálogo do sistema, porque eu gosto de fazer aquelas configurações avançadas de impressão. Eu clico aqui em imprimir, ele vai abrir a janela caixa de diálogo da minha impressora e eu vou colocar aqui as configurações, que eu estou utilizando um papel fotográfico fosco na maior qualidade, dou um OK e dou um imprimir. A mesma coisa eu vou fazer já nesse bolsinho, na segunda parte. Inclusive, se eu fosse fazer 2 planners como esse, já daria para ter colocado 2 bolsinhos em uma única página, né? Clico aqui em enviar para a impressora, usar caixa de diálogo e imprimir. E coloco ali as mesmas configurações que eu utilizei anteriormente. Papel fosco na maior qualidade e imprimir. Mas antes de você colocar na base de corte e cortar essa peça, a gente vai imprimir no verso, pelo menos dessa partezinha aqui, que eu te nem tanto que vai ficar escondido. Mas dessa partezinha aqui da folhinha base, a gente vai imprimir uma corzinha no verso, para que não fique aquele branco no verso, né? Tá tudo colorido, tudo bem bonito, personalizado. Vamos colocar algo no verso também. Então, pensando nisso, ó, eu coloquei junto da pasta bolsinho um arquivinho em PDF com o nome de verso bolsinho na cor laranja. Esse arquivo ele já tá em formato A4, você vai imprimir no verso dessa primeira página que a gente já imprimiu com as marcas de registro. Agora, com tudo impresso, vamos configurar o corte. O papel que eu usei é um papel fotográfico fosco de 240 gramas, mas ele é mais molinho e super cortou bem com a configuração de cartolina média de 216 gramas. Eu vou escolher essa opção e vou marcar para ele lembrar de colocar essas configurações de material nas outras pranchetas também. Agora sim, eu vou colocar o meu papel na base de corte, carregar na Cricut e mandar iniciar o corte. Ela vai fazer a leitura das marcas de registro e em seguida o corte. Prontinho, corte feito e perfeito. Agora a gente vai para a segunda etapa do bolsinho, que é essa daqui. Nessa segunda etapa, além do corte, a gente também tem o vinco. Aqui eu vou utilizar a minha ferramenta de vincado, tipo roda de vincar mesmo.
Então eu não preciso fazer nenhuma configuração, nenhuma modificação. Se você for utilizar uma caneta de vincar, clica aqui ó, em editar ferramentas e muda a roda de vincar para a caneta de vincar. Aqui eu estou utilizando a roda de vincar mesmo. Clico em aplicar e com o meu papel já na base de corte, eu carrego a base de corte na minha Cricut. E em seguida dou o comando para ele iniciar o processo. Ele vai ler as marcas de registro e em seguida vai vincar. Inclusive, ó, eu falei muito sobre ela em um conteúdo super completo que tá linkado aqui nos cards. Com o vinco concluído, eu vou trocar a ferramenta roda de vincar pela ferramenta lâmina de ponta fina e continuo o processo de corte. Corte concluído e perfeito. Agora, gente, olha esse vinco. Sério, eu não supero essa ferramenta. Fica muito incrível. Com tudo cortadinho, vamos agora colar essas abinhas na base do bolsinho. Gente, ficou muito lindo. Eu fiquei apaixonada por ele. Agora a gente já tem o miolo, a capa e o bolsinho prontinhos. Só falta a cartelinha de adesivo e o selinho holográfico que eu vou mostrar na parte 2 desse projeto. Então já se inscreve aqui no canal da Cricut Brasil, ativa o sininho e deixa um like nesse vídeo para você não perder nadinha do que tá por vir. E se você quiser fazer esse planner completo com a sua própria Cricut, aproveita o meu cupom, é NEW10 e ele dá 10% de desconto em todos os produtos Cricut no site da Cricut Brasil. Um beijo da New e até a parte 2 desse projeto.